Programa Mulheres em Destaque. Mulher de verdade. Então, no programa de hoje, nós vamos receber o Dr. Ivan de Bel. Então, nós vamos falar hoje sobre hipertensão, que é a famosa pressão alta. Fiquem ligados nas dicas do Dr. Ivan. Obrigada a todas vocês que mandaram e-mail. Próximo programa, nós responderemos todas as perguntas que vocês fizeram para o Dr. Ivan. Continue mandando as perguntas aqui. Teve dúvidas, está em dúvida com alguma doença, algum diagnóstico, algum medicamento? Mande aqui as perguntas que o Dr. Ivan, na medida do possível, se o Dr. Ivan irá responder. Agora nós vamos falar um pouquinho com ele. Dr. Ivan, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. É um prazer estar de novo aqui com você, Socorro. Eu acho que esse programa veio bem a calhar, porque a gente consegue tirar algumas dúvidas e conversar sobre alguns assuntos que de vez em quando a gente não consegue conversar no consultório. Então aqui a gente consegue ter um bate-papo melhor. Mas vamos falar um pouquinho do seu consultório novo, né? Que é lá aqui na Avenida Padre Anchieta, 731, sala 3. Está bem 3. Bonito o consultório, gente, está muito aconchegante. Exatamente, eu vi que muitos pacientes meus não conseguiam passar comigo nas clínicas ou no serviço público, então eu dei um plano B para eles. Eu tenho o consultório, qualquer dúvida, qualquer problema, eles conseguem um agendamento um pouco mais ágil. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que é silenciosa às vezes, que é uma doença que mata muito. O índice no Brasil é alarmante, né, de hipertensos, que é sobre a hipertensão, a famosa pressão alta. Doutor, o que é hipertensão? Hipertensão é assim, nós temos alguns vasos do corpo que chamam artérias. Essas artérias, elas funcionam como canos emborrachados. Chega uma hora que a gente não sabe qual é o motivo ainda, é multifatorial, esses canos eles começam a ficar com um calibre um pouco menor. Isso forma uma resistência maior para o sangue passar. E isso faz com que a pressão aumente, a pressão diastólica. Qual seria a pressão diastólica? O 8, o 9, aquela mais baixa que a gente tem. Quando você tem uma resistência maior de uma artéria, o coração tem que fazer mais força para empurrar o sangue. E nesse esforço, ele aumenta a pressão diastólica. Então, a pressão diastólica é a força com que o sangue está saindo do coração. E a diastólica é aquela que marca a resistência que uma artéria está fazendo para o sangue passar. Entendi. Inclusive, o Ministério da Saúde tem feito várias campanhas sobre a hipertensão. Inclusive, foi feito um plano do governo, que é a farmácia popular, onde todos os remédios contínuos, que é o caso de hipertensão, diabetes e outros medicamentos, tem 90% de desconto. Quer dizer, a pessoa paga um valor irrisório, justamente para dar uma amenizada nessas pessoas que são hipertensos. Mas quais as causas, doutor, da hipertensão? Então, 90% a 95%, os médicos dizem que é uma causa primária. O que seria isso? É uma forma elegante do médico falar que ele não sabe qual é a causa. Na verdade, é uma causa genética, né? Então, a gente está descobrindo os genes que podem estar causando esse aumento da pressão, mas a gente ainda não sabe direito qual que é. Geralmente está ligado ao fator hereditário. E você tem causas secundárias que aumentam a pressão. São muito raras, tá? Por exemplo, você pode ter um tumor de suprarrenal que chama feocromocitoma. Você pode ter um problema na aorta que chama coarctação de aorta. Você pode ter uma estenose de artéria renal. São as principais, uma síndrome de Cushing, que é um problema no metabolismo dos hormônios, em que você pode ter esse aumento da pressão, tá? Aumento do cortisol sérico. Mas são doenças bem mais raras. E o que quer dizer secundária? Se eu resolver o problema, o feocromocitoma, se eu resolver o problema do aumento de cortisol, se eu melhorar a artéria, eu automaticamente abaixo a pressão. Entendi. Então, gente, é assim, agora para entender mais um pouquinho de tudo que o doutor Ivan falou, vamos ao VT do Ministério da Saúde e já voltamos. Saúde? É bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa,
quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Então, vocês assistiram aí o VT do Ministério da Saúde, já viram também um pouquinho sobre o que o doutor Ivan explicou na primeira etapa. Não esquecendo que o doutor Ivan é médico clínico geral formado pela USP, com MBA na FGV. Então, o doutor Ivan realmente é uma pessoa que realmente é gabaritado para falar do assunto. Doutor, agora eu gostaria de saber quais os fatores de risco da hipertensão. Então, nós temos os fatores de risco imutáveis, ou seja, esse a gente não consegue mudar, e tem os fatores de risco mutáveis, esse a gente consegue mexer. O imutável é o genético. Eu não tenho ainda como manipular o gene para conseguir abaixar a pressão. Mas eu consigo, nos mutáveis, melhorar bastante. Quais são eles? A ingesta de sal, o sedentarismo, o cigarro, a obesidade são fatores de risco maior para a hipertensão. Isso quer dizer assim, que o sal, a pessoa que é obeso, então ele tem que procurar o quê? Comer menos sal, né? Exatamente. Então, a gente diminuir a ingesta de sal, a gente fazer uma pessoa ter um exercício físico, porque o exercício físico, além de melhorar a função cardiovascular, ele também faz a pessoa emagrecer, tá? E a gente vê que a médio prazo, ele consegue também diretamente abaixar a pressão. Então, isso é importante. Então, vocês estão assistindo o doutor Ivan falando hoje sobre hipertensão, a famosa pressão alta. Mas agora nós vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já já com mais doutor Ivan no próximo bloco. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços só na Farmais. A mais completa perfumaria só na Farmais. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmais pode oferecer. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmais. Eu me orgulho de ser Farmais. Casa de Repouso Rivera. Ambiente familiar. Quartos confortáveis e uma ampla área externa, cercada de muito verde. Consultas com médicos geriatras. Fisioterapeutas, enfermagem 24 horas. A Casa de Repouso Rivera disponibiliza de veículos para remoção. Nossa missão é dar aos nossos hóspedes uma estadia digna, com muito amor e carinho. Casa de Repouso Rivera, Rua Bolivar, 165, Jardim São Fernando, em Itanhaém. Fone 13 3425 6008. www.casaderepousorivera.com.br. Casa de Repouso Rivera. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, a Cantina Italiana La Carbonara oferece várias opções. Aqui você encontra osteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão. Trabalhamos com eventos, aniversários, confraternizações. Faça sua reserva. Música ao vivo toda sexta e sábado. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Cantina Italiana La Carbonara e Vero Sapori di Itália em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558 Três Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. Centervet Clínica Veterinária. Na Centervet Clínica Veterinária, você encontra profissionais qualificados para melhor atender o seu animal de estimação. Clínica geral e cirurgia de pequeno e grande porte, animais silvestres, oftalmologia, ortopedia e odontologia, vacinas importadas, microchip, ultrassom odontológico, moderno laboratório de análises clínicas, anestesia inalatória com anestesista veterinário, videotoscopia e dermatoscopia, fisioterapia com acupuntura, eletroterapia e laser terapia. Taxivet e a novidade, agora com plano de saúde para o seu animal, além de ultrassom com especialista e estacionamento próprio. Venha nos visitar na Rua Ministro Genésio de Almeida Moura, número 246, atrás do Centro de Convenções, em Peruíbe. Telefone 3453-1011 ou 9711-5599. Centervet Clínica Veterinária, o carinho com o seu melhor amigo.
A maior variedade em medicamentos e os melhores preços só na Farmais. A mais completa perfumaria só na Farmais. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmais pode oferecer. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmais. Eu me orgulho de ser Farmais. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul. Educação infantil do berçário ao Jardim 2. Ensino fundamental 1 e 2 com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos: capoeira, dança, fanfarra, banda musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrícula sempre abertas na Rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. SOS Casa da Praia é uma empresa séria de manutenção residencial, planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa. Planos para limpeza de piscina e jardim, caixa d'água, telhados, calhas e piso externo, elétrica e hidráulica, instalação de ventiladores, chuveiros, torneiras e muito mais. Todos os orçamentos são sem compromisso, oferecendo contrato e garantindo a satisfação dos seus serviços. SOS Casa da Praia, na Avenida Padre Anchieta, número 5412, loja 4, no Parque Turístico, em Peruíbe. Telefones 3458-1875 ou 9612-3510. SOS Casa da Praia. Doutor Ivan, é o seguinte, quem tem propensão a ter pressão alta? Os homens, as mulheres, as pessoas sedentárias? Como é que... Explica um pouquinho para os nossos telespectadores. Veja bem, hoje a hipertensão é uma pandemia, tá? E tende a aumentar no nosso país, tá? Por quê? Porque o pessoal tem vivido mais, né? As pessoas vivem mais, elas comem demais e elas fazem exercício de menos. Tá? E isso leva ao aumento da pressão e a prevalência começa a aumentar bastante. Então, quais são as pessoas propensas? Aquelas pessoas que já têm um fator hereditário, então mãe, o pai, o irmão é hipertenso, ou já tiveram algum problema cardiovascular, como um infarto, um AVC, tá? Esses são pessoas que têm. E, associado a isso, o sedentarismo, a ingesta exagerada de comida salgada, né? O fator obesidade, tá? O cigarro e o sedentarismo são as principais causas. A gente tem que pensar assim, quando eu falo de sal, eu não digo só o sal por si só. Vamos pensar numa comida japonesa. A comida japonesa ela é rica em shoyu, em ajinomoto, tá? Ela pode ser uma dieta muito boa para quem tem colesterol alto, porque ela é pobre em gordura, mas ela é rica em sódio, e esse sódio é que faz a pressão aumentar. Tá, doutor, criança pode ter pressão alta? Pode, a gente tem visto que as crianças hoje também, por serem sedentárias, por serem mais obesas, né, elas tendem a ter pressão alta. É importante que o pediatra meça a pressão delas. Use um esfigmo adequado ao tamanho e à idade dela e meça a pressão. Já existe aparelho para medir a pressão das crianças? Com certeza. O esfigmo, que a gente mede a pressão, ele já tem... Cada pessoa tem um tipo diferente. Por exemplo, uma pessoa obesa tem que usar um esfigmo um pouco mais largo, tá? E a pessoa, a criança também já tem um esfigmo apropriado para ela. Existe mito, doutor, também que os homens têm propensão a ter pressão mais alta do que as mulheres. Isso é um mito, é verdade? Hoje a gente vê que a hipertensão afeta tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres, elas tendem a se tratar mais do que os homens. Então, a gente consegue abaixar os problemas relacionados à hipertensão. Mas, pelos estudos, os últimos estudos mostram que ambos os sexos têm ficado numa prevalência igual.
Então, doutor Ivan, a pressão alta, ela tem cura? Não, a doença não tem cura. A pressão alta, ela tem controle, tá? Mas a pessoa vai ficar cronicamente com essa hipertensão. E a gente tem que tratá-la cronicamente, tratar o resto da vida. E eu digo assim, graças a Deus que tem tratamento. O duro é quando não tem. Então, vamos dizer, as pessoas que estão nos assistindo, ela fala, não, mas eu tomei medicamento, a pressão normalizou, não precisa tomar. Ou então fala assim, eu tomei a pressão, hoje eu tomei o remédio, a pressão baixou, mas não precisa tomar mais. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, tá? A hipertensão é uma doença silenciosa. A gente pode estar hipertenso, mas não está sentindo nada. Então, esse aumento da pressão e por um período muito grande, você começa a ter lesão de coração, de rim, do cérebro. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, tá? E tá baixa, porque a pessoa falou assim, então eu tomei o remédio e minha pressão está baixa. Está baixa porque está tomando o remédio, porque a hora que para, a pressão tende a aumentar de novo. Tá, doutor, a pressão alta, né, a hipertensão, que é a famosa pressão alta, vamos dizer, ela num quadro mais grave, o que é que ela pode trazer para o indivíduo? O que tipo de doença mais séria pode trazer? Então, a maior causa é infarto, o acidente vascular cerebral, que seria o derrame, um aneurisma, tá? Aneurisma de aorta pode acontecer, insuficiência renal, são as coisas mais prevalentes que tem. A gente sabe que na região aqui, em especial da Baixada Santista, o índice de AVCs, o índice de acidente vascular cerebral é muito alto, tá? E a maior causa de acidente vascular cerebral é a hipertensão. Doutor, mas assim, o que a gente pode fazer para melhorar a pressão alta? Eu gostaria até que o senhor falasse sobre até alguns alimentos. Pode tudo, o hipertenso? Não, infelizmente o hipertenso não pode tudo, tá? Ele tem que estar com a pressão controlada. E assim, o problema não é a rabada, o problema é o sal da rabada. Entendi. Entendeu? Esse é que pega. Agora, o que nós temos? Tem umas dietas, tem uma dieta em especial que chama dieta DASH, que é uma dieta rica em legumes, verduras, em nozes, tá? em leguminosas. Essa é uma dieta que seguramente abaixa a pressão, ajuda bastante, tá? Outra coisa é fazer exercício físico. A gente sabe que o exercício físico aeróbico, ou seja, caminhada, esteira, bicicleta, hidroginástica, tende a abaixar a pressão. Musculação está contraindicado em quem é hipertenso. Porque Sério? a gente sabe que a musculação aumenta a pressão, ao contrário de exercícios aeróbicos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós recebemos hoje o doutor Ivan falando sobre a hipertensão, a famosa pressão alta. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, que com certeza são de grande serventia para todos os telespectadores aqui da nossa TV Litoral. Mas eu gostaria de suas considerações finais e muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado a vocês, foi um prazer imenso retornar a fazer o programa, acho que é super importante. A gente só não pode esquecer o seguinte, apesar da dieta, apesar do exercício físico, não deixe de tomar o seu medicamento, tá? Um complementa o outro, ou um não exclui o outro, tá? Então, são tratamentos que são complementares e que esse complemento é que faz a pressão abaixar. Eu queria, então, agradecer a presença de novo. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Se vocês quiserem mandar os e-mails, as perguntas, no próximo programa a gente responde. Doutor, só repete aí o seu endereço e seu telefone. Avenida Padre Anchieta, 731, loja 3, lá no centro, perto do Pão de Maçã. O telefone é 3455-6227. Então, hoje nós recebemos o doutor Ivan falando sobre hipertensão, a famosa pressão alta. Agora vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Programa Mulheres em Destaque. Mulher de verdade.